Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e rogamos a Ti, porque Tu és Deus soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Para a Tua glória e em nome de Jesus Cristo, eu peço, não cesso, não me canso de pedir a Ti, de recorrer a Ti, para que revele a Tua palavra, a Tua igreja, aos Teus filhos, coisa que eu não posso fazer. Me lembro quando o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. E eu reconheço que eu não posso fazer nada sem o Senhor. Por isso eu rogo a Ti, porque o Senhor em Lucas 24:45 abriu o entendimento para que compreendessem a Sua palavra, coisa que só o Senhor pode fazer, para que assim ela não volte para o Senhor vazia. Se o Senhor abrir o entendimento dos Teus filhos, da Tua igreja, das Tuas ovelhas, então, de fato, de verdade, a Tua palavra não voltará para o Senhor vazia. E o meu trabalho no Senhor não será em vão. Manifesta a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. A Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Pai, quantas ovelhas estão agora aguardando em tantos lugares do Brasil e da terra para receber esse apostolado. Por isso eu rogo a Ti, porque o Senhor é onipresente. Eu não posso estar no Maranhão, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em toda a grande São Paulo, em Brasília, Bahia, Pernambuco. Eu não tenho como estar em todo o Brasil e em toda a terra. O Senhor é o único onipresente que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o Senhor pode manifestar Sua glória e revelar a Sua palavra. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos Teus planos pode ser impedido. O Senhor é o único que habita nos Teus filhos. Então o Senhor pode dar o entendimento, a sabedoria e a revelação. E isso para a Tua glória. Eu já peço e Te agradeço em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor comigo? Aonde você estiver. Pai, pode se assentar, graça e paz, vocês estão aqui em Santo André, graça e paz a vocês aí, Facebook, YouTube ao vivo, estamos ao vivo agora para todo o Brasil e toda a terra, pelo YouTube e pelo Facebook também, tá? Aí no YouTube já vai falando o seu nome, já vai falando sua cidade, o estado. Temos ovelhas em Portugal, em Argentina, no México, em Moçambique, na África, na Angola, em toda a terra, vários lugares, cidades e locais, tá? Fala um graça e paz aí, fala o seu nome, fala de onde você é. Olha, por exemplo, Carla e Jardel de Codó, Maranhão. Já deve estar chorando, já que está assistindo ao vivo. Glória a Deus por vocês aí no Maranhão, aí em Tuntum. O abençoado Renê de Tuntum, também no Maranhão. Graça e paz, abençoado. Abençoada Maria e o Dirceu, lá de Piracicaba. O abençoado Dirceu e a Marli, aqui de São Paulo, aí no Ipiranga. Graça e paz a todos vocês. Aí, MGA Bahia. Glória a Deus por todos. O abençoado Lindivaldo. Glória a Deus por todos vocês aí. Maína, né? Aí na Bahia também, a irmã da Maísa. Graça e paz a todos vocês. MGA Brasília, pastor José Davi, abençoado Valdemar, MGA São José dos Campos, MGA Caçapava do Sul, MGA Bagé, MGA Capivari do Sul, com o pastor Luiz. Graça e paz a todos vocês, a todo o Brasil, em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao mover do Espírito Santo em nosso ministério. Pai. Glória a Deus. Deixa eu dar uma reguladinha no som aqui, que é de praxe, dar uma mexidinha, né? Anjos do Senhor, antes do apostolado dessa noite, deixa eu te fazer um convite e um lembrete, tá? Hoje é dia 26 de maio de 2021. Daqui a alguns dias, estaremos celebrando 28 anos de ministério. Você é o meu convidado especial. Não marca nada nesse dia, abençoado. Não marca nada nesse dia, tá? Será dia 5
e dia 6 de junho. 5, sábado, 6, domingo. 5 e 6 de junho, às 18 horas. Sábado e domingo, às 18 horas, estaremos celebrando aqui MGA 28 anos de ministério. Vai dar certinho. Dia 5 de junho de 1993, nós inauguramos o MGA, o ministério, 5 de junho de 1993. Dia 5 de junho agora, de 2021, vai dar certinho 28 anos de ministério, tá? Então nós faremos uma celebração aqui no sábado e no domingo. Grande será o mover do Espírito Santo. Já vou avisando, chega cedo, chega antes, tá? O culto será no sábado às 6 horas da tarde e no domingo às 6 horas também. Então, a partir das 4h30, 5 horas, aqui a igreja já está aberta. Tanto no sábado como no domingo, tá bom? 5 e 6 de junho. 5 e 6 de junho, às 18 horas, estaremos comemorando, celebrando, agradecendo a Deus, engrandecendo a Deus por esses 28 anos de ministério. Eu posso dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, tá? Então venha estar conosco, venha participar desse mover. Tem gente que vem de avião, tem gente que vai vir de ônibus, tem gente que vem de carro, tem gente que vem de Uber, tem gente que vem de a pé, tem gente que vem de bicicleta. Quem quiser vir de jegue também não tem problema, mas venha participar da história que está sendo escrita pelo MGA na terra. 5 e 6 de junho. Hoje é dia 26, 27, 28, 29, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 e 6 de junho de 2021. Tem que falar o ano, porque está sendo gravado. Não, a pessoa assiste daqui 3 anos, vai achar que não. Então 5 e 6 de junho de 2021, daqui a alguns dias. Dia 5 e dia 6. MGA, 28 anos. Anote o endereço, Rua Oratório. Tá? Vem com a sua caravana, pega a sua irmã, pega o seu irmão, pega o marido, pega o seu colega, o seu vizinho, venha participar de se mover. Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Não tem como errar. No nosso site tem a localização. Entra no site www.graciaapostolado.com, tem o link localização, já tem um mapinha ali do Google Maps, né? Então, dia 5 e 6 de junho, sábado e domingo, às 18 horas. Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. MGA, 28 anos. Não fique de fora desse mover, hein? Perdeu, perdeu. O mover é único, é singular. Serão 2 dias predestinados. 5 e 6 de junho, às 18 horas. Vem! MGA, 28 anos em graça. Amém? Olha, assunto novo hoje, hein? O tema hoje novo, tá? Vai ser uma mensagem muito edificante, como sempre. Bíblia, papel está aqui e caneta, porque se estiver escrito, eu creio. Abram suas Bíblias primeiro em Mateus capítulo 22. Daqui a pouco eu dou o tema para vocês. 5 e 6 de junho, MGA, 28 anos de ministério. Você não pode ficar de fora, hein? Você não pode perder por nada. Tem coisas na vida que é uma vez só. Pega o avião, passa no cartão, vem de ônibus, vem de metrô, vem de trem, vem a pé, mas vem, participa desse mover. Quem perder, perdeu, hein? 5 e 6 de junho, MGA, 28 anos de ministério. Mateus capítulo 22, abre sua Bíblia aí, vamos começar com esse texto, e daqui a pouco eu já te dou o tema de hoje, tá? Primeiro leia comigo Mateus capítulo 22, vamos ver o que o Senhor Jesus diz. Mateus capítulo 22, quem já achou, diga amém. Coloque o seu dedo no verso 29, acompanha comigo. Só esse texto, só esse versículo. Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errais. Senhor, errais por quê? Por não conhecer, uma outra versão, não conhecendo as Escrituras, ou seja, a palavra de Deus, e nem o poder de Deus. Errais, versão antiga, João Ferreira de Almeida, por não conhecer. A sua Bíblia diz por não conhecer ou diz não conhecendo?
A sua não diz por não conhecer? A sua diz? É. Então, Mateus 22, 29. Errais, não, sublinha aí, ó. Sublinha por não conhecer ou não conhecendo. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha, o que é uma mensagem subliminar? É uma frase, uma mensagem, uma palavra que se fala uma coisa, mas também dá a entender outra. Isso é um modo subliminar, tá? Subliminar é quando você fala uma coisa, mas também dá a entender outra coisa. Por exemplo, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Qual a mensagem subliminar que tem aqui? Ora, se errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, então fica claro que se eu conhecer as Escrituras e o poder de Deus, eu não vou errar. Isso também na língua portuguesa é chamado de análise sintática. Errais, análise sintática. Por quê? Por que errais? Por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mensagem subliminar. Logo, se eu conhecer as Escrituras significa a palavra, tá? Não literalmente as Escrituras que diz respeito à lei, tá? As Escrituras diz respeito à palavra como um todo, né? Colossenses 3,17, a palavra habite em vós abundantemente. Então, se errais, se o ser humano, o crente, o cristão, se ele erra, se o homem erra por não conhecer a palavra de Deus e nem o poder de Deus, fica claro e subentendido que se ele conhecer, ele não vai errar. Quem entendeu? Não vai errar na vida, não vai errar nas decisões que ele toma. Eu não tomo decisões sem consultar Deus. Pegou essa? Eu não tomo decisões sem consultar a palavra. O que a palavra diz? Por exemplo, Mateus 5 diz que a porta é estreita. Você acha que eu vou entrar na porta larga? Se eu já li que eu tenho que entrar na porta estreita? Mateus 7, né? Mateus 7, 13 e 14. A porta é estreita. Então tem a porta estreita e a porta larga. Eu já li, eu já conheço. Se eu já conheço, como é que eu vou entrar na porta larga se eu sei que eu tenho que entrar na porta estreita? Então, diga comigo assim, ó, se eu conhecer a palavra e o poder de Deus, eu não vou errar. Você não vai errar no seu dia a dia, você não vai errar no seu ministério, você não vai errar humanamente, você não vai errar espiritualmente, você não vai errar. Se você conhecer a palavra de Deus e o poder de Deus, você não vai errar. Se você conhecer a palavra e o poder quer dizer, o Espírito vai te guiar, que é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Então não tem como errar. Amém? Vamos ver também 2 Pedro, capítulo 3. Então vou dar o tema de hoje. Errais por não conhecer. Se eu conhecer, diga. Se eu conhecer, eu não vou errar. Diga isso. Se eu conhecer, eu não vou errar. Amém? Você entende essa palavra? Fica claro para vocês que se você tiver conhecimento, você não vai errar? É preciso ter conhecimento. Se você tiver conhecimento, você não vai errar. Você tem conhecimento, você vai ter a direção. O que Davi disse no Salmo 119? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Então, se eu conhecer a palavra, eu não vou errar. Amém, abençoado? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro 3, verso 18. Antes do quê? Antes de qualquer coisa. Antes de brigar, antes de reclamar da vida, antes de murmurar, antes de viver só reclamando da vida. Tem pessoas que só vivem reclamando. Você conversa com a pessoa é negativa. Sabe, ela só fala que está ruim, só fala que está doendo, só fala que não vai dar, só fala que está difícil. Então, antes, 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento. Sublinha na sua Bíblia, marca aí, ó. Antes crescei na graça e no conhecimento. Diga comigo, eu devo crescer na graça e no conhecimento. Para aí.
O que Jesus disse em Mateus 22, 29? Errais por não ter conhecimento. Errais por não conhecer. O que Pedro está falando? Antes crescer na graça e no conhecimento. Um está de mão dada com o outro. Se você tiver conhecimento, ou melhor, se você conhecer a palavra e o poder de Deus, ou em outras palavras, se você crescer na graça e no conhecimento, você não vai errar na sua vida. Você não vai dar cabeçada na vida. Essa mensagem será muito importante para pessoas que são ansiosas na vida, em questões doutrinárias. Tem pessoas que parece que tem uma mutuca. Sabe o que é mutuca, né? Mutuca é uma mosca de cavalo. É uma mosca. A mutuca é um mosquito de animal, de cavalo. Dá mais em cavalo, em vaca, é uma mutuca. Então tem gente que parece que tem essa tal de mutuca, né? Que tem uma inquietação. Como Paulo diz para Timóteo, tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos. Cercar-se-ão de mestres, segundo sua própria cobiça. Então, o crente, o cristão, nós em graça, não podemos ter essa ansiedade espiritual. Você tem que ter espírito de moderação, como Paulo diz para Timóteo. Não adianta você querer saber tudo de uma vez só. Não adianta você querer entender tudo de uma vez só. Não adianta você querer conhecer tudo de uma vez só. Tem pessoas que eu nem respondo. Você me entende? Pastor, mas por que você nem responde? Porque você imagina se uma criança de 3 anos me pede uma moto de 1000 cilindradas de presente de aniversário. Uma criança de 3 anos. Você acha que eu vou dar uma moto de 1000 cilindradas para uma criança de 3 anos? E de 10 anos? E de 15 anos? Muito menos. Pior ainda. É mais fácil dar para a criança de 3 do que a de 15. Porque a de 3 não sabe, está aprendendo a andar. E a de 15 já está com a adrenalina 1000. É esse que vai morrer mais rápido. Então, quando eu não respondo para uma pessoa, é porque eu não posso dar uma moto de 1000 cilindradas para uma criança. Eu tenho que esperar a criança pelo menos crescer um pouco. Talvez eu dê uma bicicleta com as rodinhas atrás. Um triciclo, lembra do Velotrol? Você lembra do Velotrol? Lembra do Velotrol? O Velotrol era uma roda na frente com um pedal. Você sentava e tinha 2 rodas atrás. Os mais bambambam tinha Velotrol. Os menos tinha Tonka. Lembra da Tonka? Também tinha uma rodinha na frente com o pedalzinho e as 2 rodinhas atrás. Então a Tonka e o Velotrol ainda é para criança. Por isso tem 2 rodinhas atrás. Ao passo que vai crescendo, sai da Tonka, que tem 2 rodinhas atrás. Ao passo que vai crescendo, sai do Velotrol, que tem 2 rodinhas atrás. E o jipinho, lembra daquele jipinho de ferro? Aquele tinha 4 rodinhas. Lembra do jipinho? Tinha um jipinho de ferro, tinha 4 rodinhas. Então tem crente que tem que ter um jipinho para ter as 4 rodinhas, para ele não cair. Mas às vezes se fizer bagunça, o jipinho capota. Então tem que tomar cuidado. Então, ao passo que vai crescendo, sai da Tonka. Ao passo que vai crescendo, sai do Velotrol. Ao passo que vai crescendo, sai do jipinho de 4 rodas e pega uma bicicleta com 2 rodinhas atrás. Até ter o perfeito equilíbrio, para tirar as rodinhas e ficar com a bicicleta que só tem 2 rodas. Para isso tem que ter o quê? Uma certa maturidade, uma certa experiência. Você não pode dar uma bicicleta para uma criança de 3 anos que ele vai cair. Porque a bicicleta é só 2 rodas. Então tem que ser uma tonquinha, tem 2 rodas atrás. Ou um Jeep que tem 4 rodas. Está me entendendo? O que eu estou querendo dizer? Há pessoas, e isso é um problema grave, que tem um problema grave por quê? Porque esse problema faz a pessoa perder a direção de Deus em sua vida. Salomão disse, há um caminho que parece bom, mas o fim leva à perdição. Há um caminho que não é bom, um caminho mau. Então a ansiedade doutrinária faz a pessoa sair do caminho de Deus e entrar no caminho dos homens. Quer escrever isso? A ansiedade doutrinária, o insossego espiritual.
Você tem que estar no sossego, irmão. Quarta-feira passada eu acabei de pregar aqui sobre Hebreus 4:3. Nós, os que temos crido, entramos no descanso. Eu não tenho pressa de nada, irmão. Se tem alguém que tem que ter pressa, é Deus e não eu. Pegou essa? Tem gente que quer salvar o mundo em 5 minutos. Tem gente que quer que o vizinho entenda a graça na hora. Tem gente que quer que o marido entenda na hora. Tem gente que quer que a mulher entenda na hora. Quer que o filho entenda tudo. Não é assim, irmão. Eu vou te falar uma coisa, hein? Se você ainda não entendeu que você não pode querer mais que Deus. Pegou essa? Porque o maior interessado, quem que é? É Deus. Você vai ser glorificado? Não. Você vai ser exaltado? Não. Você vai ser honrado? Não. Você vai ser louvado? Não. Então quem que é o maior interessado? Que a pessoa receba a graça? Deus. Tem caneta aí? Só que você precisa aprender a salvar os crentes. Precisa aprender a salvar os crentes. Se você não aprender a salvar os crentes, ao invés de salvar, você vai espantar. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então a sua atitude tem que ser das duas uma. Você vai salvar ou vai espalhar? Imagina um gato. O bicho desconfiado é gato. Você está andando na rua, ele vai atravessar a rua. Quando ele te vê, ele faz assim, o gato faz assim, ó. E se o gato vê um cachorro, o gato vem assim, ele faz assim, ó. Porque o gato está pensando, o que eu vou fazer se o cachorro vir em mim? O gato já viu a parede para subir, já viu o muro. Sabe aquela frestinha no portão que não tem jeito? O gato passa ali. Ele já pensou em tudo isso aí. Então se você quer pegar o gato, você tem que, finge que você não está nem vendo o gato. A pessoa fala Deus te abençoe, finge que você não está ouvindo. Não vai brigar porque ela falou Deus te abençoe. Senão o gato vai correr, né? A pessoa está falando que hoje o diabo... Então você, sabe, para lá na frente você ganhar o gato, você pegar a pessoa, para você ganhar. Se a pessoa fala que o diabo, você vai lá discutir e brigar. A pessoa fala do batismo, você vai lá discutir e brigar. A pessoa fala Deus te abençoe, você vai lá discutir e brigar. Quando é que ela vai receber a graça? Ela vai ter uma má impressão de você. Nossa, aquela pessoa, aquele irmão só discute comigo. Briguento, só fica discutindo, debatendo. É chatão. Fica me ligando, fica, sabe, pegajoso, chato. Estão entendendo o que eu estou falando? A maior revelação que você pode entender é essa. Tem caneta aí? O maior interessado é Deus. Você tem que entender isso. Daqui a pouco eu vou dar o tema. Você precisa entender que o maior interessado é Deus. Tanto é verdade que pela graça Deus já o salvou. Ainda que a pessoa não sabe e nem entende isso. Então você tem que ver como Deus vê. Você tem que pensar como Deus pensa. Você tem que agir como Jesus, como Deus agiria. Amém? Por que Paulo disse ser de meus imitadores? Ele falou, como sou de Cristo. Fica claro que Paulo imitava Cristo. E Cristo falou o quê? Quem comigo não ajunta, espalha. Opa, então eu não vou espalhar. Eu não vou ter uma atitude para espalhar a igreja, para espalhar o irmão, para espalhar o ministério, para escandalizar o evangelho. A minha atitude é para somar, para juntar. Amém? Primeiro, errais por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Fica claro que se conhecer a palavra e o poder de Deus, você já não vai errar mais. Isso aconteceu comigo. Eu me lembro quando eu errava muito na vida. Quem que nunca errou na vida? Faz coisa que não é para fazer, vai aonde não é para ir, fala o que não tem que falar. Está errando, né? Então, eu fui conhecendo a palavra, conhecendo o poder de Deus, fui parando de errar. Amém? Mateus 22, 29. Errais por não conhecer a palavra, nem o poder de Deus. Segundo a Pedro 3,18. Cresça em graça
Não, que eu vou ali. Não, antes de ir ali, cresça em graça. Antes, segundo a Pedro, antes. Eu vou lá porque antes, cresça em graça e no conhecimento. Não, porque ele está debaixo da lei, e se eu não falar... Irmão, antes, cresça em graça. Amém? No nosso site, eu tenho um estudo, no link Ministração Profética. O site www.graciaapostolado.com. No link Ministração Profética, eu tenho um estudo lá, ó. Primeiro, aprenda a salvar. Primeiro você tem que aprender a salvar, para depois você querer salvar. Ou você nunca ouviu aquela história de gente que está se afogando e a pessoa tem a maior boa intenção em querer ajudar o que está morrendo afogado. Só que ele esquece que ele não sabe nadar. E o que acontece? Estava morrendo um. O que acontece? Morre dois. Quem já ouviu história assim? Eu já ouvi várias. Ah, foram no açude, foram no laguinho, foram na praia. Aí fulano viu que estava lá, morrendo afogado, ele pegou e foi lá salvar. Ei, tem alguém aí? Você sabe nadar? Não. Já entrou lá? Nunca. Como é que você quer salvar se você nem... Está me entendendo? Vai morrer os dois afogados. Então eu tenho um estudo lá no nosso site, no link Ministração Profética, o tema, primeiro aprenda a salvar. Existe uma profissão chamada salva-vidas. Quem quer ser salva-vidas? Eu. Primeiro vai fazer o curso. Vai aprender a nadar. Aprendeu a nadar? Agora vai aprender a nadar com um braço só. Porque você vai salvar, vai ter que nadar com um braço só. Um nada, o outro segura a pessoa. Uma dica para quem quer ser salva-vida, geralmente quem está morrendo afogado, ele não tem calma, ele está impaciente, ele está nervoso. Então ele vai te afundar junto. Porque ele está nervoso, ele está apavorado. Então você tem que tranquilizar a pessoa, né? Que só fala do diabo. Olha, né? Você tem que tranquilizar a pessoa, você tem que fazer ele acalmar, né? Fala do diabo o dia inteiro. Você tem que ter uma técnica para fazer aquele que está morrendo, ele tem que se acalmar. E para não deixar ele te agarrar e levar junto e morrer os dois. Tudo isso tem uma técnica. O Espírito Santo ensina. Amém? Então levante um dedo e diga: se eu conhecer a palavra e o poder de Deus, não vou errar. Diga, antes devo crescer na graça e no conhecimento. Está claro ou não está claro? Para que crescer na graça e no conhecimento? Para que conhecer a palavra e o poder? Para que? O tema de hoje. Não passe da linha vermelha! Exclamação. Mateus 22, 29. Errais por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Segundo a Pedro 3,18. Cresça na graça e no conhecimento. Para quê? Não passe da linha vermelha. Para tudo na vida, tem caneta aí? Para tudo na vida existe uma linha imaginária. Linha imaginária. Para tudo na vida tem uma linha imaginária. Você vai atravessar uma avenida, ali tem uma linha imaginária. Você não está vendo que está vindo vários carros? Como é que você vai querer passar? Não tem uma linha imaginária? Então você não passa aquela linha imaginária, senão o carro passa por cima de você. Na linha do trem, você está vendo a linha do trem. Ali tem uma linha imaginária. Se você passar aquela linha imaginária, o trem passa por cima de você e você vai morrer. Num prédio, você está ali na beira do prédio, tem uma linha imaginária ali. Lei da gravidade. Se você passar aquela linha imaginária e colocar um pé assim, o peso pode ir para frente e você cair. Então tem uma linha imaginária, ó. Aqui é a beira do prédio, já fica pelo menos uns 3, 4 metros longe da beira do prédio. Tem uma linha imaginária ali. Escreva isso. Para tudo na vida
e quando diz para tudo, principalmente a respeito das coisas de Deus. Antes de eu entrar no assunto, escreva isso. Se há uma coisa que Deus não permite e não tolera, é quando alguém passa dessa linha vermelha que foi determinada por Deus. Um dos maiores problemas de passar essa linha vermelha estabelecida por Deus. Linha vermelha quer dizer, é igual um farol, né? Farol verde, passe, livre. Farol amarelo, atenção, hein? Farol vermelho, pare. Linha vermelha, pare. O maior problema de se passar essa linha vermelha é que quando alguém passa essa linha vermelha, ela passa a linha. Os anjos não. Você entendeu o que eu estou falando? Você está andando de moto a 40, 60 por hora. Se cair, já vai ralar bastante. Pode quebrar a perna, quebrar o braço. Mas ali tem anjo com você. Você está a 40, 60 por hora. Vai ralar, vai quebrar um braço. Mas tem anjo com você. Você está a 40, 60. Outra pessoa está com a moto a 300 por hora. O anjo ficou lá atrás. Porque a 300 por hora, se cair, vai ter que ser muito predestinado para não morrer. Abre um parênteses. Como a maioria não é, a maioria morre. Claro que morre. Passou da linha vermelha, o anjo ficou lá atrás. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Hein? Isso, eu estou te dando exemplinhos básicos. Você não crê nos anjos de Deus? Salmo 91. Salmo 91, 11 e 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Numa moto 300 por hora, o anjo ficou lá atrás. Ele não vai a 300 por hora com você. Você vai sozinho. Ah, pastor, eu gosto de adrenalina. Você gosta? Numa moto a 300 por hora, pode saber que o anjo ficou lá no 100, 120. O anjo ficou lá. Você está a 300. Esse corpo aqui tem fígado, tem costela, tem pulmão, tem crânio, tem coração. Se bater, como é que não vai morrer se bater? Você viu o jovem que caiu do prédio? Bateu, rompeu o fígado. Bateu, caiu do prédio, bateu no chão, o fígado partiu, rompeu. Não vai morrer? Claro que morre. Costela, tem carne. A criança caiu do 9º andar, 10 anos. Do 19º? Do 9º andar. Do 19º? Como é que vai sobreviver se cair do 19º andar? Como vai? Me explica como. Você tem que entender, ó. Crânio, ó, assim não dói. Mas pegar uma marreta e bater aqui vai furar. Se eu fazer assim, não dói. Mas venha 100 por hora e bate na parede maciça, que acontece isso aqui. Então pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser macumbeiro, pode ser ímpio. Se cair do 10º andar, é cair e morrer. Porque o corpo não aguenta. Ficou claro? Então, não passe da linha vermelha. Mas isso, eu estou falando de coisas terrenas, humanas, carnais. Voltando no meu assunto. Se há uma coisa que Deus não tolera, Ele não suporta, é quando alguém, nas coisas espirituais, passa da linha vermelha. Só vou dar um endereço. 2 Samuel 6. Uzá morreu porque ele passou da linha vermelha. Marca aí, depois você lê em casa. 2 Samuel capítulo 6. O nome dele era Uzá. Ele era um dos sacerdotes. E o motivo não interessa se os bois tropeçaram ou se não tropeçaram. Não importa, não passe da linha vermelha. Se Uzá estivesse aqui, talvez ele ia falar: ah, pastor, é que os bois... Não interessa, deixa de tropeçar. De quem que era a arca? De Deus. Então se ele não dá conta de sustentar a arca dele, deixa a arca cair. Porque a arca não é sua, a arca é dele. Vamos traduzir em miúdos? Essa obra aqui é de Deus, não é minha. Esse ministério aqui foi levantado por Deus, não por mim.
Então essa obra é dele. Quem sustenta essa obra é ele. Eu não ajudo ele em nada. Porque em Isaías 42 ele diz que não divide a glória dele com ninguém. Então o que é dele, o que é meu é meu. Essa obra é dele. Essa igreja é dele. Esse ministério é dele. Glória a Deus. Não sou eu que a mantenho aberta. E não sou eu que vou fechar. Ele é o cabeça, ele é o autor, ele é o responsável. Está claro ou não está claro? Eu não vou tocar na arca nunca, porque errais por não conhecer a palavra. Eu já conheci que Uzá tocou na arca e morreu. Não era para tocar. Se ele está aqui, ele ia falar, mas a arca ia cair. E eu falo, deixa cair. De quem que é a arca? De Deus. Mas ia cair. Eu ia falar, Uzá, quer saber de uma coisa? Eu tenho certeza que quando a arca fosse cair, o anjo ia aparecer. Mas o que você fez? Foi lá e tocou na arca. A arca não é sua. A arca é de Deus. Não toca na arca. Não passa da linha vermelha. Mas se cair, caiu. A arca não é sua, a arca é de Deus. Eu creio que não ia cair. Eu creio que o anjo ia aparecer. Deus pediu para sacrificar Isaac. O anjo não apareceu lá? E não colocou lá um cordeiro para não sacrificar o Isaac? Está entendendo onde eu quero chegar? Por favor, o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. Deixa eu ler alguns versículos. Você vai entender melhor. O 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. Já orei para que todos entendam, e assim será. Deuteronômio capítulo 29. Pega a sua caneta para marcar aí. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Falam sobre duas coisas. Deuteronômio 29, verso 29, fala sobre duas coisas. Primeira coisa, sublinha aí, as coisas encobertas. Diga comigo, as coisas encobertas. As coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor nosso Deus. Sublinha, porém as reveladas. Quando diz porém as reveladas, na língua portuguesa repete a coisas, tá? Então ficaria, porém as coisas reveladas. Porque o assunto aqui são as coisas. Está falando das coisas. Duas coisas. Primeira, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Qual o tema hoje? Não passe da linha vermelha. Não, é porque eu queria. Não passa da linha vermelha. Não, mas é que eu quero. Não passe da linha vermelha, irmão. Não tente ao Senhor teu Deus. Está escrito na Bíblia? Não está. Paulo falou? Não falou. O que a Bíblia fala? Não fala. Então para aí, irmão. Não passa da linha vermelha que vai dar zica, vai dar bode. Por quê? Deus foi claro pela boca de Moisés. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Eu penso que ficou claro, hein? Eu penso que Deus foi claro. Eu penso que Deus foi claro. Há muitos anos atrás, décadas atrás, depois que eu li e entendi esse texto, até hoje eu não passei 1 milímetro da linha vermelha. Nem perto dela eu chego. Porque eu sei do risco, eu vou entrar na minha mensagem ainda. Eu sei do risco que há de passar a linha vermelha. O pior risco, quer anotar? Perder a direção de Deus e ser reprovado por Deus. Será que está me entendendo mesmo? Irmão, eu vou te fazer entender melhor. Salvo pela graça, vocês são. Filhos de Deus, vocês são. A vida eterna, vocês já têm. O Espírito Santo já habita em vocês. Mas não perca a direção de Deus em sua vida. E pior que perder a direção, não seja reprovado por Deus, como Saul foi.
como Coré foi, como Barnabé, como Himeneu, Fileto. Não seja reprovado por Deus. Você vai entender melhor. Salvo você já é. Você não vai perder a sua salvação. Você pode perder a direção de Deus, mas a salvação você não perde. É a vida eterna. Mas só que você só vai gozar dessa salvação quando você for para a glória. Só quando você morrer ou quando o Senhor voltar. Porque você é salvo, mas você está aqui na terra. Problemas, doenças, enfermidades, situações difíceis, e é salvo. Só que você não goza dessa salvação ainda. Por quê? Porque essa salvação é no seu espírito. Você está aqui na carne. E o espírito, ele vive no céu. Você está na terra. O espírito é do céu, Coríntios 15. O espírito é do céu, a carne é da terra. Então, a salvação ela é do céu, ela não é da terra. Aqui na terra não tem salvação. Com essa política, com esses governadores, bandido, ladrão, assassino, traficante, que salvação tem na terra? Não tem. Então aqui na terra é de mal a pior. A salvação é no céu. Mas para ir para o céu tem que morrer. Ninguém entra no céu sem morrer, salvo Elias e Enoque. Fora esses dois, para entrar no céu tem que passar pela morte. Até Jesus passou. Paulo passou pela morte. E todos passaram. Então a salvação, pela graça sois salvos. Você é salvo pela graça quando você morrer lá. Você é salvo aqui, mas não goza da salvação ainda. Por quê? Porque essa salvação é para lá. Ela diz respeito lá. Quem está entendendo? Então a salvação você não vai perder. Mas a questão não é perder a salvação. A questão é você perder a direção de Deus. Pô, irmão, você sabe o quanto que eu custei para receber a direção de Deus para a minha vida? Para não errar. Errais por não conhecer. Você sabe o preço que eu paguei para receber, para entender, para entrar na direção de Deus e seguir ela, para não errar na vida? Não foi brincadeira, não foi fácil. Como é que eu vou perder essa direção? Por insensatez minha, por imprudência minha, por soberba minha, por presunção, por orgulho, não posso perder a direção de Deus. Porque se eu perder a direção de Deus, tem caneta aí? Se eu perder a direção de Deus, por consequência eu serei o quê? Reprovado por Deus, claro. Claro, reprovado por Deus. E é bom você escrever, o que é um cristão reprovado? Não é um cristão que perdeu a salvação, porque a salvação não se perde. O que é um cristão reprovado? É um cristão que não serve para servir. Isso é lamentável, né? Ficou claro, está entendendo? Um cristão reprovado não é um cristão que perdeu a salvação, porque a salvação não se perde. João 10, 28, Jesus te deu a vida eterna. A vida é eterna, a salvação é eterna. Então a questão aqui não é salvação, a questão aqui não é perder a salvação. O tema de hoje, não passe da linha vermelha. A questão não é perder a salvação, é perder a direção de Deus na minha vida. E por consequência, por ter passado da linha vermelha, desobedecido a Deus, ser reprovado por Deus. Alô? Esse assunto é importante? Para mim é muito. Para mim, é claro, para mim é de suma importância, porque eu não posso perder a direção de Deus. Eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma família. Como é que eu vou perder a direção de Deus? Eu vou prejudicar um monte de gente. Eu vou prejudicar. Alô? Esse foi o problema de Jonas, que perdeu a direção de Deus, que desobedeceu a Deus e prejudicou pessoas que não tinham nada a ver com isso. Porque as pessoas estavam passeando no navio, a esposa, a família, o marido, o passeio de navio estava uma maravilha. Pessoas que não conheciam Jonas, que não sabiam de nada, planejaram uma viagem, um passeio de navio, tudo legal. O Jonas, por imprudência, por insensatez, por desobedecer a Deus, eu vou fugir de Deus, vou entrar nesse navio aqui ele não me acha. A viagem estava uma maravilha. Quando Jonas entrou no navio, atrapalhou a vida de todos lá dentro.
As pessoas no navio, sossego. De repente o navio começa a balangar, o navio começa, vai tombar. Alguém falou, nossa, o que está acontecendo? A viagem está uma maravilha. Aí alguém falou assim, ué, depois que esse rapaz entrou aqui, que ficou assim. Aí o que fizeram com Jonas? Jogaram ele no mar, vai se lascar para lá, meu. Vai morrer no Brás. Eu estou com a minha família aqui, nós passeando. Depois que você entrou, o navio virou um inferno. Moral da história? Você tem caneta aí? Você tem caneta aí? Moral da história. Quem perde a direção de Deus e quem é reprovado por Deus, prejudica pessoas que não têm nada a ver com isso. Quem perde a direção de Deus, quem é reprovado por Deus, prejudica pessoas que não têm nada a ver com isso. Seu filho, sua filha, o vizinho, a sogra, o parente. Pessoa que não tem nada a ver com isso é prejudicado porque você, Jonas, perdeu a direção de Deus e foi reprovado por Deus. Então, para eu mudar de assunto, Deuteronômio 29. Entendam, aprendam e compreendam que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. E isso não nos basta? Hã? Basta ou não basta? Você precisa passar da linha vermelha? Romanos capítulo 12. O tema de hoje, não passe da linha vermelha. Existe uma linha vermelha imaginária em tudo na vida, principalmente nas coisas concernentes a Deus, coisas espirituais. Tem gente que quer passar à frente. Tem gente que conhece 2, 3 versículos já quer ser apóstolo. Tem gente que conhece 2, 3 versículos já quer abrir uma igreja, já quer ser um pastor. Está passando a linha vermelha, né? Vai dar problema, vai dar zica, vai dar bode, claro que vai dar. Você está passando, aprenda a contar. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai até o infinito. O que não pode é 1, 2, 15, 35. Vai dar problema, irmão. Vai dar problema. Está entendendo? Romanos 12, versículo 3. Agora vem o apostolado, agora vem Paulo. Moisés disse que as coisas que Deus não revelou, está com ele. Deixa quieto com ele. Não fica tentando a Deus. Tem gente que tem uma mutuca que fica tentando a Deus. Alguns eu nem respondo. Pastor, que cor que era a cueca de Abraão? Não sei, porque a Bíblia não fala, irmão. Então para com essa conversa boba. Não fica me enchendo o saco. Não fica perguntando que eu não vou responder. Porque tem gente que fica, pastor, para, irmão, para. Tá na Bíblia? Tá. Não tá? Não tá. É igual Paulinho Gogó. Se tá, tá. Se não tá, não tá. Se tá, tá. Se não tá, não tá. Tá na Bíblia? Não, porque eu tô... Então se não tá, não tá, irmão. Tá claro aí? É o Deuteronômio 29. Diga comigo, as coisas reveladas pertencem a nós. As coisas ocultas pertencem a Deus. Então diga assim, quais as coisas reveladas? Aqui, ó. Aqui as coisas reveladas. Aqui. De Gênesis a Apocalipse. Aqui as coisas reveladas. É, mas eu estou lendo a Bíblia aqui, eu não achei ainda. Ô irmão, se você não achou ainda é porque não foi revelada, né? As coisas ocultas pertencem a Deus. Se você não achou ainda, então fica quietinho. Mata essa mutuca aí. Romanos 12, verso 3. Para mim, Deus sempre foi claro. Quando eu leio, está escrito, eu creio, acabou. Já me põe no meu lugar. Romanos 12, 3. Paulo disse, pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós. Olha a caneta aqui agora, para que serve? Ó. Tem a caneta aí? Sublinha. Romanos 12, 3. Que não saiba mais do que convém saber. O que é para nós fazermos? Não saber mais. Esse é um problema de alguns crentes que tem uma mutuca no cotovelo.
Dá problema. Qual o problema? Sai da igreja, não para nem nessa, nem na outra e nem nenhuma. Duvido que você não conhece gente assim. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Não cresce. Não serve a Deus. Não é útil para nada. Só corneta os irmãos. Só atrapalha a vida dos irmãos. Mas você ele não congrega em lugar nenhum, ele não tem um pastor, ele não é pastor, ele não é nada. Ele é um corneteiro. E às vezes agora tem bastante corneteiro em graça. Por quê? Quis saber além do que convém saber. Sabe mais que o apóstolo. 28 anos de ministério, o cara chegou agora, sabe mais. Eu estou vendo gente aí que está mostrando aí, dizendo que sabe mais até que Paulo. Porque Paulo viveu de rudimentos. Paulo vivia de rudimentos. Até esses dias estava na lei, meu. Até esses dias era bispo da lei. Até esses dias estava na lei. Agora você sabe mais que Paulo. Paulo orava em nome de Jesus. Filipenses capítulo 2. É só ler a Bíblia. Você fala que não precisa orar em nome de Jesus. Paulo orava em nome de Jesus. Paulo estava errado. Você sabe mais que Paulo. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Você falou que não existe terceiro céu, né? Essas coisas não existem. Tá feio o negócio, hein? Sabe por quê? Perde a direção de Deus, começa a falar palavras vãs, sem fundamentos, sem base, porque perde a direção de Deus e por consequência está reprovado por Deus. Não serve para servir. Deixa o Romanos 12 aberto. Para a glória de Deus, aos que têm temor a Deus. Deixa o Romanos 12 aberto. Aos que têm temor a Deus, abre 2 Timóteo 2. Deixa o Romanos 12 aberto. Aos que têm temor a Deus. Você saber mais que Paulo, essa você forçou, hein? Essa você foi longe. Aí você nem passou da linha vermelha, você passou de jato da linha vermelha. 2 Timóteo 2. Tem caneta aí? 2 Timóteo 2, verso 15. Instrução para crente em Jesus Cristo. 2 Timóteo 2,15. Procura! Faça isso! Faça por onde? 2 Timóteo 2,15, para quem tem temor a Deus ainda. Porque alguns estão banalizando tudo. Você quer pior heresia? Você quer a maior heresia de alguém falar para não orar em nome de Jesus? Nem ímpio fala isso, nem macumbeiro fala isso, nem satanista fala isso, nem luciferiano fala isso. Então uma pessoa que fala isso não pode ser crente, não pode ser cristão. Eu acho que não tem o Espírito de Deus, né? Porque o Espírito de Deus não iria contra Jesus. Uma pessoa dizer, isso que dá passar a linha vermelha, hein? Romanos 12,3. Não saiba mais do que convém saber. Você sabe por que existe os Illuminatis hoje? Os Illuminatis são irmãos gêmeos da maçonaria. Os maçons são as pessoas na terra que mais conhecem a Bíblia, que traduziram a Bíblia em todas as suas versões e traduções. Eles passaram da linha vermelha. De modo que são adoradores de Lúcifer, os maçons, os Illuminatis. Por quê? Porque eles apregoam que Lúcifer não é tão mal assim. Tem até um filme na Netflix, Lúcifer, já viu? Você acha que é brincadeira? Você acha que é sem querer? Tantos nomes no mundo, tem João, tem Maria, tem Carlos. Sabe qual é o nome do filme? Lúcifer.
Não podia ser Gabriel? Não podia ser Miguel? Por que fizeram o nome do filme Lúcifer? Tem gente que é tão bobinho, né? Ah, é mesmo, né? Podia ser Marcelo, podia ser Rogério. Então usa o nome bíblico, né? Paulo, Pedro, Tiago, Mateus, João. Não. Lúcifer. No filme, mostra um rapaz bonito, sempre quase nu, sensual. Tudo ao contrário das obras da carne aqui, de Gálatas 5. O filme é bem sutil, onde faz que os que assistem o filme, Lúcifer é um cara legal, meu. Assim até eu quero. Percebe a sutileza? Vai. Deus vai ficando como ruim, por quê? Deus falou que Lúcifer foi expulso do céu porque criou não sei o quê, e aquela rebelião e não sei o quê, a terça parte. Não é. Aí ele pega uma aversão de Deus. É assim que as pessoas se transformam em luciferianos. Porque o luciferiano, ele não é satanista. O luciferiano não é da magia negra. O luciferiano, ele não faz mal. Só que a mente dele é maligna, os planos é maligno. Você chegar ao ponto de falar, Deus é bom, isso é frase de luciferiano, hein? Deus é bom, mas o diabo não é tão ruim assim. Isso é frase maçom, isso é frase maçonaria, frase de luciferiano. Então, olha o que Paulo disse, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como? Aprovado. Para aí. O que é ser aprovado? É ser salvo? Não, claro que não. Eu não fiz nada para ser salvo. Pela graça eu sou salvo. O que é ser aprovado? É ser abençoado em Cristo? Não, porque eu não fiz nada. Deus me abençoou em Cristo. O que é ser aprovado por Deus? Hoje não vai dar tempo, mas você vai ler Timóteo, vai ler Tito. Paulo fala, apto para ensinar, não dado ao vinho, marido de uma só esposa. Paulo deu uma listinha procura viver daquela forma que você vai ser aprovado por Deus. Pegou? Tem nada a ver com a salvação, não tem nada a ver. A salvação é por graça. Ser aprovado por Deus é tipo um curso espiritual que você faz com o Espírito Santo e coloca na prática da sua vida, e Ele vai ver se você está apto para servir a Deus e aos santos. É isso que é ser aprovado por Deus. De modo que o reprovado é quem não serve para servir. Quem está entendendo? Então, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Um pinguço, maconheiro, drogado, cachaceiro, mentiroso, biscateiro, promíscuo, ele tem do que se envergonhar. É ou não é? Mas se ele não é nada disso, ele não tem do que se envergonhar. Então você vê que já não tem nada a ver com a salvação. Ser aprovado por Deus não tem nada a ver com a salvação. Quer escrever? Ser aprovado por Deus é uma conduta espiritual, é um proceder espiritual que você tem para com Deus e os homens. Como é que um pinguço vai ser um pastor? Como é que um drogado vai ser um pastor para apacentar o rebanho de Deus? Se ele tem 3, 4, 5 mulheres, se ele não sai da casa da luz vermelha, como é que ele vai ser um pastor? Se ele é um viciado, como é que ele vai ser um pastor para cuidar das ovelhas? Então, procura apresentar-te a Deus como? Aprovado. Quem é que está entendendo? Qual o contrário de aprovado? Reprovado. E quem que é reprovado? Quem não serve para servir. Quem passa da linha vermelha. Volta lá em Romanos 12:3. Romanos 12:3. Isso aqui é uma ordem divina, profética, apostólica. Eu vou falar não se pode, mas o verbo é não deve. Dever, eu devo, tu deves. Não deve passar. Eu vou falar que não pode, mas o certo é não deve passar. Existe uma linha imaginária
espiritual. Moisés disse que as coisas reveladas pertencem a Deus. As coisas encobertas pertencem a Deus. As reveladas pertencem a nós. Então o que Moisés está dizendo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando Moisés disse as coisas ocultas pertencem a Deus, ele quis dizer, não fale o que Deus não falou. Não fale o que não está escrito. Romanos 12:3. Pois pela graça que me é dada, Paulo falando, digo a cada um dentre vós, que, sublinha aí, que não saiba mais do que convém saber. Para aí. Então há um nível que nos convém saber. Está claro ou não está claro? Diga, há um nível imaginário que nos convém saber. Diga, e há coisas imaginárias que não nos convém saber. É aí que entrou os Illuminati e a maçonaria. Porque eles, como tradutores da Bíblia, eles foram atrás de coisas que não nos convém saber. E eles souberam. Por isso esse jogo, Illuminati, da nova ordem mundial. Por quê? Porque eles descobriram que vai ter um the end, vai ter um fim. E que antes do fim seria a vez deles. É só ler a Bíblia. Antes do fim seria a vez deles. Depois da vez deles, a tacada final, a jogada final, o checkmate, a vinda do Senhor. Eles estudaram e entraram numa área que não nos pertence, mas eles foram além. Illuminati é fogo. Lá na Bélgica e na Inglaterra e nos Estados Unidos, tem uma floresta chamada, não sei se vocês já ouviram falar, Bohemian Grove. Já ouviu falar? Bohemian Grove. Existe uma floresta onde eles fazem rituais satânicos, né, luciferianos, com coruja, com bode, com sangue, etc. Nessa floresta, só de noite, de madrugada. Deixa eu ver se não tem ninguém ouvindo aqui. O George W. Bush participava disso direto. Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama. Deixa eu parar por aqui. Então há rituais que eles descobriram, rituais espirituais. Deus foi claro pela boca de Moisés: coisas ocultas pertencem a mim. Deixa o Espírito Santo permite eu falar. Samuel morreu. Eu vou dar só uma dica, hein? Quem conhece a Bíblia vai me entender do que eu estou falando. O lado oculto que Paulo disse para não saber além do que convém saber. Está me entendendo? Samuel morreu. Saul queria falar com Samuel, mas Samuel tinha morrido. E agora, como que vai falar com Samuel? Se Samuel morreu. O que o Saul fez? Consultou uma feiticeira. Uma versão mais antiga chama de pitonisa. Consultou uma pitonisa. A versão mais moderna consultou uma feiticeira. Traduzindo, uma mãe de santo, um médium. O Saul consultou um médium, que era uma mulher, e fez baixar Samuel. Pastor, é verdade ou é mentira? Está na Bíblia. E o Samuel apareceu ali. Saul, o que você quer? O Saul estava disfarçado. O Saul foi disfarçado. A mulher também. E o Samuel apareceu ali. Ô Saul, por que você está me perturbando? Por que você não me deixa em paz? Por que você veio tirar o meu sossego, o meu descanso? Não, porque deu mó pampeiro. Logo, logo vou pregar sobre isso aí, tá? O tema da mensagem: a feiticeira de Endor. Era uma cidade, um lugar. Tem gente que não quer, irmão, está na Bíblia, está escrito. Só que Deus não permite. Deus não quer.
Você vai ler a Bíblia? Não consultei os médios nem os feiticeiros. Lembra dessas palavras? Não consultei os necromantes, nem quem consulte os mortos. E o que o Saul fez? Consultou. Pastor, então quer dizer que existe? Está na Bíblia, irmão. Mas Deus não quer que você faça isso. Os Illuminatis e a maçonaria não respeitaram a Deus e passaram em linha vermelha. É aonde fica caracterizado que são ímpios, filhos da perdição. A terça parte que foi expulsa do céu revestida em carne, aqui na terra, projetando o mal. Deixa isso para outro dia. Romanos 12:3 que eu vou terminar. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Por causa dos anjos, digam, eu não devo saber mais do que me convém saber. Eu vou te ensinar. Foi revelado? Não. Então aguarde no apostolado, irmão. Eu vou te ensinar, vou falar, porque eu tenho compaixão das ovelhas que não têm esse entendimento. Eu vou falar. Está na Bíblia? Está. Aguarde no apostolado. Está na Bíblia? Não está. Então fica quietinho. Por causa de Romanos 12:3, não saiba mais do que lhe convém saber. Amém? Tem gente que me manda perguntas, o Espírito Santo manda não responder, porque vai estragar a pessoa, vai atrapalhar a pessoa. Você tem caneta aí? Escreva bem grandão no seu caderno, ó. Eu devo aguardar no apostolado. Não quer aguardar? Então vai ler a Bíblia você. Você tem uma Bíblia? Ô pastor, irmão, se o apostolado não falou e você está passando, então você se vira sozinho, irmão. Então você se vira sozinho. Ou você aguarda a direção de Deus, a confirmação de Deus pela boca do profeta, do apóstolo, ou então você se vira sozinho. O certo é você aguardar. Mas sabe aquela mutuca? Sabe aquela mutuca que eu estava falando? O certo é aguardar. Mas tem gente que quer ir além, ele quer saber. Irmão, aguarda no apostolado, irmão. Amém. Quantas vezes você precisava saber ou queria saber algo e não perguntou nada para ninguém? Quando chegou aqui, na pregação, no ensino, eu falei as claras com você. Já aconteceu com você? O que era isso aí? Deus falando com você, Deus lhe respondendo. Você não perguntou para ninguém, você nem me perguntou. Já não aconteceu várias vezes? Isso é aguardar no apostolado. Romanos 12:3 para terminar. Pois pela graça de Deus que me é dada, digo a cada um dentre vós que não, isso é regra, não saiba mais do que convém saber, mas saiba, pelo amor de Deus, senão daqui a pouco você vai estar falando que Jesus já voltou, que já não vai ter arrebatamento. Saiba com moderação, não saiba além do que lhe convém saber. As pessoas que vão além da Bíblia sempre se estrepam, se dão mal, porque saem da direção de Deus e andam por um caminho que não é bom. Olha o motivo que fez Paulo dizer, abre Hebreus 13, deixa o Romanos 12 aberto, abre Hebreus 13, olha o motivo que fez Paulo dizer isso. Romanos 13, versículo 9, olha o motivo que fez Paulo dizer, ó. Romanos 13, versículo 9. Caneta. Romanos 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Sublinha aí, ó. Doutrinas várias e estranhas. Aonde Paulo disse que Jesus voltou no ano 70? Lugar nenhum da Bíblia. Aonde Paulo disse que não haverá o arrebatamento? Aonde Paulo disse isso? Em lugar nenhum. Pelo contrário, ele diz que os que estiverem vivos serão arrebatados. Então, Hebreus 13, 9. Cuidado, não se envolva com doutrinas várias.
e estranhas. Paulo não falou isso não, hein? Isso não está claro, hein? Ele falou lá, tal, mostrou alguns textos, mas isso não está claro. Uma irmã me mandou um áudio, olha, eu ouvi esses homens aí, mas o Espírito Santo não testificava. Não testificava, não confirmava. Por isso, diga bem forte, diga, Hebreus 13:9, diga isso. Hebreus 13:9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com o quê? Com a graça. Romanos 1:5. A graça e o apostolado. É isso que Paulo está falando. Hebreus 13:9. Bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocuparam. Ou seja, isso não edifica ninguém. Só espalha, não ajunta. Só traz confusão para a igreja. Só confunde a mente dos crentes. Não edifica ninguém. Não edifica a igreja. São doutrinas várias e estranhas. Estranhas por quê? Porque Paulo não falou. Não está confirmada por Paulo. Não partiu de Paulo. Por isso o Espírito Santo não testifica. Está claro ou não está claro? Romanos 12:3. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação. O último texto da noite, 1 Coríntios capítulo 4. O tema de hoje, não passe da linha vermelha, irmão. Fica quietinho, debaixo da graça do apostolado. Fica quietinho, irmão. Não fica ouve um, ouve outro, ouve um, ouve outro. Vai dar problema, irmão. Vai dar problema, hein? Como diz o velhinho daquela escola do professor Raimundo, estava indo tão bem, meu. Vai dar problema, hein? Eu estou cansado de ver esse filme, de pessoas que estavam firmes na graça e hoje nem na graça nem na lei. Estou cansado de ver esse filme. Estou cansado. Pessoas que estavam firmes, dando fruto, em paz, feliz, próspero. Ficou ouvindo doutrinas várias e estranhas por aí. Hoje nem na graça, nem na lei, nem nada. Eu conheci um pastor. Eu não vou nem falar o nome, quase que eu falei. Para não comprometer ele. Pastor, mas eu vou dar uma dica. Pastor amigo do bispo Pedro Kelly, do apóstolo Pedro Kelly. Pastor que era antes do Pedro Kelly, era bispo no Brasil. Pastor era antes do Pedro Kelly. Pedro Kelly veio depois. Antes do Pedro Kelly tinha um pastor, que era bispo do Brasil. Em graça. Ouvi um, ouvi outro, ouvi um, ouvi outro. Hoje nem em graça, nem na lei, nem nada. Não quer saber de Deus, não quer saber de Bíblia, não quer saber de igreja. Por quê? Porque passou da linha vermelha. Fica quietinho, irmão. Um técnico de futebol disse, time que está ganhando não se mexe, hein? Está 3-0. Você não está reinando em vida? Você não está bem? Você não está feliz? Não há anjos em seu favor? Fica quietinho, irmão. Time que está ganhando não se mexe. Mata essa mutuca aí. Está ganhando de 3-0, mas falta 10 minutos ainda, né? Já pensou se vira para 4-3? Fica quietinho, irmão. Time que está ganhando não se mexe. Você já está em graça. Você já está reinando em vida. Tem anjos em seu favor. Todas as coisas colaboram. Olha você e sua família tudo em paz. Eu já vi pessoas aqui que saíram, acabou com a família, o marido morreu. Deixa eu ficar quieto. Não, vou começar a falar coisa aqui. Teve gente que pagou até com a vida. Teve gente que saiu da direção, pagou até com a vida. A vida virou uma bagunça. A vida virou uma desgraça. Estava quieto, estava em graça, estava debaixo do apostolado, mas vai além da linha vermelha. Quer saber mais do que convém saber? Vai dar problema. Eu tenho visto com os meus olhos alguns que pagaram até com a vida. Um jovem, eu posso falar, não vou falar o nome dele. Tinha um jovem aqui na igreja, 22 anos. Ele tinha 22 anos, 23, 24, 25 anos, ele veio falar comigo. Pastor, eu vou comprar uma moto. Falei, irmão, melhor você ficar longe de moto, hein? Era um evangelista. Jovem, 25 anos. Melhor você ficar longe de moto. Qual a sua idade? Ele falou 25.
Falei para ele, com 25 eu já era pastor. Falei para ele. Ele era um evangelista. Qual a sua idade? 25. Falei, com 25 eu já era pastor. Eu quero comprar uma moto para me divertir. Irmão, fica longe de moto. Sabe o que ele fez? Comprou uma moto. Não deu um mês. Bateu a moto atrás de um ônibus e morreu na hora. Por que as pessoas não ouvem o profeta? Por que as pessoas não ouvem o homem de Deus? Qual a sua idade? 25 anos. Eu falei para ele aqui, ó. Eu falei aqui. Quando eu tinha 25, eu já era pastor. Irmão, fica longe de moto, irmão. Não mexe com isso aí, não. Comprou a moto. 25 anos. Aqui, ó. Aqui no Parque São Rafael. Bateu a moto atrás do ônibus. Acho que o ônibus parou. E não sei. Bateu a moto atrás, morreu na hora. Com 25 anos. É claro que ele era salvo, está no céu agora. Mas precisava morrer com 25 anos? Eu vou falar mais uma. Teve um homem aqui da igreja que ia ser pastor. Ia ser consagrado a pastor. Alguns dias antes dele ser ordenado a pastor, ele foi em casa. Acabou com a minha vida. Acabou comigo, com a pastora. Fez nós chorar que nem criança. Humilhou a gente. Machucou nossos corações. Chorei. A pastora chorou. Deus mandou ficar quieto, eu fiquei quieto. Fui humilhado na minha casa. Ele ia ser pastor. Fiquei quieto. Saiu da igreja, saiu do ministério. Comprou uma motona potente. Motona potente. Passou um tempo, bateu de frente com outra moto, morreu na hora. Não estou jogando praga em ninguém. Não estou amaldiçoando ninguém, porque o homem de Deus não vai fazer isso, ainda mais em graça. Só estou te falando, irmão. Não saia da direção de Deus. Eclesiastes capítulo 7, verso 16 e 17. Por que morrerias antes do tempo? Me dá um motivo. Eclesiastes 7. Por que morrerias antes do tempo? Eclesiastes 7, 16 e 17. Por que te destruirias a ti mesmo? O homem estava quieto com a família na igreja. Ia ser pastor. Eu vou contar para vocês. Ele morreu sem saber disso. Eu já tinha visto um salão, as cadeiras, microfone, som, tudo preparado. Ele ia ser consagrado uma semana depois. Estava tudo preparado. Eu preparei tudo. Salão, local, aluguel, cadeira, microfone, som, púlpito, tudo. Ele ia ser consagrado. Estava indo bem. Do nada, virou a cabeça, disse que não queria mais servir a Deus, que ia sair da igreja, que ia sair do ministério. E a frase que ele me disse com a esposa dele: nós queremos viver a nossa vida. Eu quero viver a minha vida. Fiquei quieto. Me humilhou muito. Me entristeceu muito com palavras, a mim e a pastora, de modo que nós choramos de tanta tristeza. Fui humilhado na minha casa e Deus mandou ficar quieto. Não falei nada, fiquei quieto. A pastora chorou, eu chorei muito, triste, entristecido com as palavras, ofendeu a gente, machucou, fiquei quieto, não falei nada. E uma das palavras foi que ele queria viver a vida dele. Eu quero viver a minha vida. Nós decidimos, ele é a esposa, nós decidimos, queremos viver a nossa vida, eu quero viver a minha vida. Sabe o que era viver a vida? Comprou uma moto potente, aquelas de 1000 cilindradas, juntou com um monte de motoqueiro, essas turmas de motoqueiro, e numa viagem, bateu de frente com outra moto. Morreu na hora. Está no céu, claro que está no céu, é ovelha. Mas não precisava ter morrido, né? Estava quieto aqui na igreja, né? Com a família na igreja. A mulher perdeu o marido. Os filhos perderam o pai perdeu o filho, a mãe perdeu o filho, os irmãos perderam o irmão, os primos perderam. Não precisava. Lembra que eu falei de Jonas? Não falei de Jonas, que quando ele sai da direção ele atrapalha a vida de um monte de gente, que não tem nada a ver com isso? Não precisava ter morrido, né?
Eu não sou um Hitler, eu não sou um ditador, eu não estou aqui para obrigar ninguém a nada, eu sou um pregador. Se você crê no que eu prego e ensino e quer andar comigo, então, igual Jesus, então me segue, então vamos. Você não crê? Não tem problema nenhum, não vou ficar brabo, não vou brigar, não tem problema nenhum. Você não crê, você não concorda, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É direito seu, você não quer crer, você não concorda, você não aceita, não tem problema nenhum. Estou aqui para obrigar ninguém a nada. Mas um conselho eu posso te dar, porque é o que eu vivo. Não saia da direção de Deus. Porque se você sair da direção de Deus, pode ter certeza, você vai ser reprovado por Deus. E aí os anjos... Aí o meu ensino já é outro para quem sai da direção de Deus, né? Eu ensino que há anjos em seu favor. Não é que eu ensino? Porque está debaixo da graça do apostolado. Você está usando droga, você está matando, está roubando, está tocando tiro com polícia. Você quer que eu fale que vai ter anjos em seu favor? Hã? Não dá, né? Mas você está congregando, você semeia, você louva a Deus, você ora, você vive em graça, você recebe a graça e o apostolado. Então, há anjos em seu favor. Agora você usa droga, você bate na mulher, você é um bandido, um assaltante, traficante, troca tiro com a polícia. Como é que eu vou falar que há anjos em seu favor? Rouba moto, rouba carro, anda armado na rua. Como que eu vou falar que há anjos em seu favor? O último texto da noite, 1 Coríntios 4, versículo 6. O tema foi esse: não passe da linha vermelha. É um conselho que eu te dou. Você não é obrigado a nada. Eu já vi pessoas passarem, até pastores. Todavia foram reprovados. Dá tempo de voltar ainda. Mas aí não é comigo, né? Jacó e Esaú. Esaú buscou arrependimento e não achou. Ouve o que estou falando. Dá tempo de voltar ainda. Para de ouvir essas besteiras que você está ouvindo. Para de ouvir esses homens que você está ouvindo aí, mentirosos, hereges, que distorcem a Bíblia, que falam coisas que não está escrito. Se sentem acima do apóstolo Paulo. Para de ouvir esses homens. Não, seu fim vai ser trágico, hein? Último texto. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Um homem se sentir mais que Paulo, aí é o fim da picada, né? Se sente mais que Paulo não sabia, Paulo não entendia, Paulo vivia de rudimentos. Eu não, desculpa aí. 1 Coríntios 4, versículo 6, o último texto da noite. O tema de hoje foi: não passe da linha vermelha. Romanos 12, 3. Não saiba mais do que lhe convém saber. Fica quietinho debaixo da graça do apostolado, e Deus vai ser contigo, com a sua família. E haverá anjos em seu favor. A Bíblia diz em Hebreus 1,14 que há anjos em seu favor. Tem gente dizendo que não há, que não existe anjo, coisa nenhuma. Pô, você vai seguir homens, irmão. Você vai deixar de crer no que diz a Bíblia para crer em homens. Último texto da noite. Desculpa que passou uns 10 minutos aí. 1 Coríntios 4, 6. Ora, irmãos, Paulo falando, apliquei estas coisas figuradamente a mim e a Apolo. Paulo falando, por amor de vós, para que em nós, sublinha, 1 Coríntios 4, 6, para que em nós aprendais a não passar da linha, aliás, a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Não vá, 1 Coríntios 4, 6, não vá além do que está escrito. Romanos 12, 3, não saiba mais do que lhe convém saber. Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem a Deus, as coisas reveladas pertencem a nós. Não passe da linha vermelha que vai dar problema, hein? Eu já vi gente que pagou até com a vida, estragou a família, pagaram até com a vida, porque sai da Bíblia, sai da graça, sai do apostolado, começa a blasfemar, começa a delirar, começa a seguir doutrinas estranhas, sai do apostolado, que é o pior. O tema de hoje foi: não passe da linha vermelha.
Eu oro para que seus olhos sejam iluminados e que você seja guiado pelo Espírito da verdade. Como diz João 16,13, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Mas uma dica eu posso te dar com um amigo: não passe da linha vermelha. Existe uma linha vermelha imaginária que Deus colocou. Ele já disse em Romanos 12,3 para você não passar dessa linha. Por nada nessa vida eu passo. Eu perco amizade, eu perco qualquer coisa, mas eu não passo por nada. Não passe da linha vermelha. Não pague para ver, hein? Gálatas 6,7. De Deus não se zomba. Graça e paz. Graça e paz.